Graça e paz, Igreja do Avivamento. Olha para quem está do seu lado, diga bom dia, meu irmão. Bom dia para você que está em casa nos acompanhando aí pelas redes sociais. O Eterno tem uma palavra poderosa para a sua vida. Deixa eu reforçar aqui o convite. Quarta-feira nós estamos mergulhando na oração e no estudo da palavra. Quero te convidar, faça um esforço, venha estar com a gente. Amém? É um discipulado geral para toda a igreja. Queira crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então venha buscar conhecimento. Deus tem algo profundo, algo tremendo, poderoso para a sua vida. Quarta-feira às 8h. Quero chamar o Roberto. O Roberto nos ministrou uma palavra às 8, palavra de cura dos sentimentos, algo que vai trazer restauração para a sua vida. Você que está carregando, quem sabe, traumas, coisas ruins aí no seu coração, hoje você vai sair daqui livre para a glória de Deus. Pai, aqui está o teu servo, meu Deus, que a mesma unção, meu Deus, que foi liberada às 8, continue, Senhor, fluindo, ou maior ainda, em o nome de Jesus, porque eu sei, Pai, que o teu servo, Senhor amado, recebeu essa palavra em ti e vai transmitir aos nossos corações, na unção e no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Diga amém e aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, aplauda ao Senhor o mais forte que você puder, amém. Diga glória a Deus o mais alto que você puder. Diga aleluia o mais alto que você puder, amém. Deus é bom, graça e paz, igreja. Amém. Muito bom estar aqui, apóstolo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, em nome de Jesus. Com amor, com temor, aqui estamos, mas convictos daquilo que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com a igreja, amém? Deus é bom. Quem aqui tem ouvido nos dias de hoje uma palavrinha chamada escassez? Faz assim. Uma palavrinha chamada miséria ou falta. Essa palavra tem sido muito repetida, sim ou não? Essa palavra tem sido pelos coaches, ou até mesmo em muitas igrejas, em muitos lugares, se ouve muitos treinamentos, mensagens acerca como fugir da miséria, como destravar, como sair da escassez, como romper com essas coisas, sim ou não? E isso tem sido algo muito repetido, escassez, falta, miséria, escassez, falta, miséria, mas parando para pensar, a grande verdade e o grande desafio da igreja não é a falta, não é a escassez e não é a miséria. A nossa grande crise, o nosso grande problema não está na falta. Diga comigo, está na sobra. Temos uma crise de excesso e não de falta. Temos uma crise de sobra e não de falta. E o que nos sobra? Qual é o excesso? Qual é o problema? O problema está no excesso de mundo, excesso de terra, excesso de vida, excesso de sistema, excesso de demanda, excesso disso aqui. Trabalhamos pela terra, corremos pela terra, ansiamos pela terra, e o problema é que quem corre pela terra, da terra espera resultado, e pela terra acaba sendo frustrado. Quem luta pela terra, gera expectativa na terra, e pela terra vai ser decepcionado. Porém, quem olha para o Senhor, trabalha pelo Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, a Bíblia diz que esse renovará a sua força. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então é tempo de ajustarmos a rota e recalcularmos o nosso procedimento e voltarmos a trabalhar pelo céu, lutarmos pelo céu, vivermos pelo céu. Ontem na rede de jovens nós estávamos aqui ministrando e eu falei uma frase que diz assim: se te custa o céu, está caro demais, não vale a pena. Se te custa a casa de Deus, não vale a pena. É um hobby, não vale a pena.
É um esporte? Não vale a pena. É um movimento? Não vale a pena. Se te custa a casa de Deus, se te custa a palavra, se te custa a presença, se te custa a comunhão, se te custa a santidade, não vale a pena. Você está aqui, mas você é do céu. Amém? Trabalhe pelo céu, viva pelo céu. Amém? Você está nesse mundo, mas não é desse mundo. Se comporte. Amém? Glória a Deus. E nesses excessos, nessas sobras, muitos de nós temos vivido num grande e terrível excesso, que é o excesso de passado. Pessoas que têm vivido à margem daquilo que Deus tem, porque está presa ao passado. E excesso de passado é igual depressão. Porque a pessoa vive a partir de uma ferida, ela vive a partir de uma palavra, ela vai viver a partir de uma dor, ela vive a partir de um divórcio, a partir de um luto, a partir de uma falência, a partir de um abandono, e ela diz assim: não, vai ficar tudo bem, não há nada que o tempo não possa curar, e o tempo passou e você percebeu que não curou. Sabe por quê? Porque ainda nos dias de hoje você se vê derrapando, você se vê em dificuldade em áreas da sua vida, e quando você para refletir, sabe qual é a origem? Lá atrás você foi ferido, e ainda hoje isso reverbera em sua vida, e você não consegue romper, porque é como uma âncora presa em seus pés, que te impossibilita de avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. E você carrega essa bagagem, você carrega esse excesso. Aquela palavra proferida ficou dentro de você, aquele esquecimento, aquele abandono ficou dentro de você, aquela pergunta não respondida ficou: por que eu? Por que comigo? Aquela perda que você achou que o tempo cura, escute, o tempo não cura, o tempo não resolve. Quando esquecer Sara, não esquece. Só Jesus pode curar a nossa alma, só Jesus pode curar as nossas emoções, só Cristo pode restaurar os nossos corações, só o médico dos médicos, e Ele está aqui nessa manhã para promover cura, restauração, transformação e libertação. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém. Isaías capítulo 43, versos 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas antigas, não considereis as passadas, porque eu, o Senhor, faço uma coisa nova. Deus tem algo novo para a sua vida, e Ele vai romper todo e qualquer vínculo com o passado, todo excesso, todo peso, toda âncora, toda bagagem, toda bola de aço presa aos seus pés, que te impede de ser feliz e de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus vai romper hoje e te colocar em liberdade para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Um outro excesso que tem nos assolado e muito e terrivelmente é o excesso de presente. É o excesso de demanda, é o excesso de agenda, é o excesso de trabalho, é o excesso de compromisso, e isso vai desencadear. Enquanto excesso de passado é igual depressão, excesso de presente é igual estresse. Quanta gente estressada, quanta gente atribulada, quanta gente nervosa. Tem gente que só não foge de casa porque senão vai junto, não foge porque vai junto, senão fugiria, porque não se suporta, porque não se tolera, não tolera nem a si. Vê o trânsito, te xingam por nada, quando você não xinga, misericórdia, isso não tem aqui. Ninguém aqui xinga ninguém no trânsito, amém? Ninguém aqui. Homem, levanta a mão, diga homem, diga glória a Deus. Varão, diga aleluia. Homens dessa igreja, eles não brigam no trânsito, amém? Os homens dessa igreja, quando alguém te fecha, você diz: vai em paz.
Os homens dessa igreja dizem misericórdia, aleluia. Coloca a mão na sua cabeça e diz: Senhor, toma minha vida, toma minha boca. Amém. Excesso de presente é igual estresse. Excesso de demanda é igual estresse. E outra palavra muito repetida é, diga comigo, extraordinário. Quem aqui já ouviu essa palavra? O ano extraordinário, o mês extraordinário, a semana extraordinária, e é tudo extraordinário. Diga comigo, uau! E é tudo tão bonito, né? É glamuroso, é extraordinário, é pomposo, é bonito, e em nome do extraordinário se sacrifica o ordinário. Em nome do extraordinário se sacrifica o simples. Deixa eu te explicar. Em nome de ir para Disney, eu não vou na esquina comer uma pipoca com meu filho, porque eu quero ir para Disney. Em nome de comprar um carro, eu não pago uma chapinha para minha mulher, porque eu quero aquele carro. Enquanto eu não comprar aquele carro, eu não pago uma escova progressiva para a mulher. Marido, pague uma progressiva para sua esposa. Pega o meu contato, me abençoe, abençoe sua mulher. Eu vou ficar feliz, ela vai ficar feliz, você vai ficar feliz, Deus vai ficar feliz. Está tudo certo. Porque muitas vezes, em nome do ter, se comporta como se nunca tivesse tido. Em nome do acumular e a demanda, a comparação, faz com que você queira cada vez mais, e aquilo vai virando um ciclo vicioso, e você fica igual um camundongo correndo naquela gaiolinha redondinha, né? Você fica correndo, sem sair do lugar. Em nome de ter, vive como se nunca tivesse tido coisa alguma. Louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tem preparado? Quais as fotos você deixaria? Quais as histórias contariam no seu velório? Quais os testemunhos as pessoas diriam ao seu respeito, ao meu respeito? Então, entenda que muitas vezes, para que você viva o extraordinário, você não precisa correr mais. Talvez você precisa tirar o pé. Para que você viva o extraordinário, você não precisa trabalhar mais. Talvez você precise trabalhar menos. Talvez para prosperar você não precise ganhar mais. Talvez você precise fazer menos hora extra e ter mais qualidade de vida com a sua família. Porque quanto mais se tem, é o sistema desse mundo. E o Senhor deseja que nós tenhamos qualidade de vida. Jesus disse, Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jacó, quando vai fazer as pazes e se reencontrar com o seu irmão Esaú, ele manda presentes, ele sábio, ele vai acalmar o coração do irmão, ele envia presentes para acalmar o seu irmão recebe presentes, encurtando a história, eles se abraçam, e o seu irmão diz, vem comigo, me acompanha, vamos viver juntos. Jacó diz, não, porque agora eu tenho filhos, eu tenho crianças, eu tenho que ir devagar, eu tenho que ir no pasto dos bois, eu tenho que ir devagar com eles, eu preciso tirar o pé, o meu ritmo agora é outro, é mais lento. Talvez seja você essa pessoa que tenha que desacelerar, para que as coisas de Deus possam acelerar na sua vida, porque o tempo de Deus não é o seu, ele não é o meu. Então, irmão, por favor, há tempo para todas as coisas, para todo propósito. Então, vamos tentar tirar um pouco o pé, vamos tentar ficar um pouco mais em casa, vamos tentar dar um pouco mais de atenção, vamos tentar abraçar um pouco mais,
Marido, vamos tentar beijar um pouco mais a esposa. Esposa, vamos tentar abraçar um pouco mais o marido. Vamos tentar fazer um pouco mais de cafuné, tempo de romance, amém? Eu estou muito apaixonado hoje, não sei porquê, aleluia. Eu estou apaixonado, hoje eu estou romântico, hoje eu estou. Mas é isso, gente. Vamos desestressar em nome de Jesus. Produzir memórias nos nossos filhos, amém? Que o nosso lar, que o seu lar seja um pedacinho do céu, que o seu lar seja um porto seguro, amém? Em nome de Jesus, que o seu lar seja carregado, inundado, preenchido, abastecido, transbordado pela presença de Deus, pelo amor de Deus, pela paz de Deus. E quem entrar na sua casa, no lugar onde você mora, eu profetizo que eles dirão, eles declararão: esse lugar é diferente, eu estou sentindo algo gostoso nesse lugar. O que tem aqui? Você vai dizer: é a presença, é o amor, é a graça de Deus inundando esse lugar, amém? Sua casa será um pedacinho do céu, amém? A sua casa será um paraíso particular, amém? Remova da sua vida o estresse, remova da sua vida o excesso de presente. E algo também que tem nos furtado, nos roubado, nos prendido, nos paralisado, é o excesso de futuro. Se o excesso de passado é depressão, se o excesso de presente é estresse, o excesso de futuro é ansiedade. Pessoas que estão sempre um passo à frente, mas não profeticamente, e sim ansiosamente. E a ansiedade sempre sabota, porque a ansiedade ela sempre será pessimista. A ansiedade ela sempre te dá um mau conselho. O ansioso, ele vê o avião, ele já imagina caindo. O ansioso, ele vê um navio, ele imagina afundando. O ansioso, ele está na rodovia, ele vê um carro, ele imagina capotando. Ele vê um jogo de futebol, ele imagina um jogador quebrando a perna, fratura exposta. Ele sempre está imaginando, ele está sempre projetando alguma coisa. Quando o telefone toca, ele: ai meu Deus, misericórdia, tocou o telefone. O que será que vai acontecer? 8 horas da noite, meu Deus, isso é hora do telefone tocar. Jesus, quem morreu? Ele está ansioso, ele está preocupado, ele está se antecipando de forma negativa àquilo que nem aconteceu, quando a palavra nos instrui, em Mateus 6,34, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Rompa com a ansiedade, segundo a palavra de Deus. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós. Tempo futuro não, porque ele cuidou de vós. Tempo passado não, porque ele tem cuidado. Tempo presente de vós, Deus tem cuidado. Isso se aplica a hoje. Deus tem cuidado de você. Deixa eu provar que Deus tem cuidado de você. Respira bem fundo aí. Deus te deu vida, Ele tem cuidado. Olha para os seus pés, estão calçados, Deus tem cuidado. Olha as suas pernas, estão vestidas, Deus tem cuidado. Passa a mão no seu cabelo, Deus tem cuidado. Sinta o seu perfume, Deus tem cuidado. Você já tomou café? Deus tem cuidado. Alguém aqui tem um almoço esperando? Deus tem cuidado. Tem algum sem teto aqui nessa manhã? Deus tem cuidado. Alguém tem celular aqui? Supérfluo, né? Celular. Alguém tem? Faz assim. Alguém tem acesso à internet aqui? Glória a Deus. Alguém tem mais de uma muda de roupa? Alguém tem mais de um calçado? Alguém tem TV? Alguém tem creme dental? Alguém tem shampoo, condicionador, creme do pé, creme da mão, creme da unha, creme do cílio? Mulher tem creme da alma, creme da vida, creme do espírito. Tem creme lá? Deus tem cuidado de todas as coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra acabou de ser ministrada. Deus tem cuidado de vós. Não permita que o excesso de futuro sabote o seu dia de hoje.
Eclesiastes capítulo 3, existe um tempo determinado para todas as coisas, e Deus deseja ajustar a nossa vida para que nós caminhemos, andemos e atuemos de acordo com o propósito e o plano dele, que é bom, perfeito e agradável. Deus cuida de você melhor do que você, Ele se importa com você mais do que você. Você tira folga, Deus não tira folga. Você dorme, Deus não dorme. Você cansa, Deus não se cansa. Você para, Ele não para. Você até pensa em desistir, Ele não. Coloque sua vida nas mãos dEle, deixa que Ele te governe por completo. Remova tudo aquilo que sobra, peça para que o Senhor tire tudo aquilo que Ele não colocou, porque esses excessos têm desencadeado uma sociedade fracassada, uma sociedade desistida, tantos divórcios, tantas falências morais, espirituais, mentais, familiares. Glória a Deus pela essa bebê chorando. Foi a bebê do testemunho que Deus curou, não foi? Foi ela. Aplauda ao Senhor por esse grito, que essa bebê tinha uma fratura, no crânio, e Deus deu vitória, colou a cabecinha dela, e ela está ali bradando. Isso é bom demais, gente, aleluia. Deus é bom. Então esse tempo, esses excessos têm levantado uma geração tão enfraquecida, tão destruída, mas o Senhor deseja ajustar o nosso comportamento, o nosso procedimento, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho muitos primos, eu tenho muitas tias, eu tenho minha família enorme de ambas as partes, e até hoje eu estou conhecendo primo, até hoje eu estou conhecendo gente, e eu estou sempre conhecendo alguém, e isso é muito bom. Mas dias atrás me foram apresentadas algumas tias, e eu quero apresentar a vocês também. São pessoas muito importantes que vão fazer diferença na sua vida, amém? Primeira delas que eu quero te apresentar, sabe quem é? Tua tia. Sabe quem? Tia Calma. Segunda, Tia Quieta. E a terceira, Tia Anima. E para você que está pensando em se desviar, te apruma, João. Fique esperto, não vacila. Amém? Diga comigo: Tia Calma, Tia Quieta, Tia Anima e Tia Apruma. Ande com essas 4 tias, em nome de Jesus. Não se esqueça dessas tias, amém? Se alguém bobear, a tia vai te pegar, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra, gente. Salmo 42. O tema da ministração é: espera em Deus. Espera em Deus. Bendito é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Salmo de número 42, versículo de número 5. Santo és tu, Senhor. Aleluia, aleluia. Santo és tu, Senhor. Vamos ler. Está escrito assim: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor, nós te pedimos, continue a ministrar o nosso coração. Sabemos que a semente é boa e que a terra também seja boa para receber. Declaramos nossa mente cativa a Ti, os nossos sentidos voltados a Ti, que nada se perca, mas que vivamos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Tira tudo aquilo que tenta nos distrair, nos roubar, nos furtar, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala que a Tua igreja te ouve, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga comigo: espere em Deus. Queridos, o sim de Deus significa sim, amém? O não de Deus significa não. Mas a grande verdade é que na grande maioria das vezes, quando oramos a Deus, Ele não fala nada, sim ou não?
você ora e você espera um sim ou um não, e ele fica em silêncio. Mas o que Deus quer que nós compreendamos nessa manhã é que o sim de Deus significa sim, o não significa não, mas o silêncio significa algo, e toda vez que Deus fica em silêncio, Ele está dizendo: espera. Toda vez que você orar e Deus não falar, Ele está falando: espera. O silêncio de Deus, na verdade, é um grande grito: espera. E o que eu faço até lá? Continua o quê? Continua orando. E o que mais? Adorando. E o que mais? Congregando. E o que mais? Buscando. E o que mais? Adorando. Continua. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Amém? Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá num período de exílio, num período de grande tribulação. Esse salmo, ele expressa uma dor profunda, ele expressa uma angústia terrível, ele expressa um momento de terrível angústia e depressão, de grande dificuldade. E cá para nós, e de verdade, sem demagogia e sem média, quantas vezes não somos nós? Quantas vezes nos sentimos assim, um abatimento na alma? Quantas vezes, assim como o salmista, as minhas lágrimas me servem de mantimento. Tantas lágrimas que elas serviam de mantimento. Será que tinha lágrima? Muitas e muitas e muitas lágrimas. Assim como o salmista, muitas vozes. E quantas vezes é você e sou eu, vozes na nossa cabeça, vozes no nosso coração, ou até mesmo vozes de pessoas dizendo: onde o seu Deus está? Porque o cenário é desfavorável, o cenário é negativo, a derrota está à porta, são dias de luto, assim como Jerusalém, os muros estão destruídos, a economia está em frangalhos, o desemprego tomou conta, a injustiça opera, dias de vergonha. Talvez seja você, Jerusalém, com os muros destruídos. Talvez eu esteja falando da sua casa, talvez eu estou falando do seu casamento, talvez sejam os seus filhos, talvez sejam suas emoções, talvez seja a sua saúde, talvez seja você. O fato é que o abatimento te pegou, e pega, e faz parte, porque quem te prometeu vida fácil, e se te prometeu, mentiu. Porque Jesus nos alerta e Ele diz: no mundo talvez tereis, não. No mundo se tiveres aflições, não. Isso não é hipotético, isso é certo. No mundo tereis, fato, verdade, certeza. No mundo tereis aflições. Se, talvez, hipoteticamente falando, passares pelas águas, ou talvez, hipoteticamente, se passares pelo fogo, não, quando passares, vai passar pelas águas. Ou quando passares pelo fogo, vai passar pelo fogo. Isso não é uma hipótese, você não tem escolha, vai passar pelo fogo, vai passar pela água, vai ter aflição, vai ter vento, muitas são, ou talvez muitas serão as aflições do justo. Não, o Evangelho não nos isenta do dia mau, mas na mesma proporção que Ele não nos isenta do dia mau, Ele vem com uma promessa em Mateus 28, 20, antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele diz: lembrem-se disso. Porque Ele diz lembrem-se disso? Porque Ele sabia que a vida ia tentar fazer você se esquecer disso. O quê? Lembrem-se disso. Todos os dias eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos.
No dia da sua promoção, eu estarei com você para te aplaudir. No dia da sua colação de grau, eu estarei na primeira fileira para te aplaudir. Mas no dia do luto, no dia do velório, eu estarei do seu lado para te abraçar. No dia da tua vergonha, eu estarei do teu lado para te proteger. No dia da tua calúnia, eu estarei do teu lado para te defender. No dia em que tacarem pedra diante de você, eu tomarei a frente para te defender. No dia da tua enfermidade, eu estarei lá para te curar. No dia do perigo, eu estarei lá para te livrar. No dia da tua enfermidade, eu estarei lá para te dar cura. No dia da casa própria, eu estarei lá no culto de ação de graça. E vai ser bênção, vai ter bolo, vai ter torta, vai ter coca, vai ter gente, vai ter glória, vai ter aleluia. Eu vou estar lá também. Mas no dia em que tiver choro, tiver pranto, tiver clamor, eu também estarei lá. Quer que sejam bons, quer que sejam maus, todavia todos os dias eu estarei com você. Não se esqueça disso. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se ele disse, ele está. Ele se faz presente na sua vida. Ele se faz presente na sua história. Ele se faz presente. Embora você se sinta cansado, machucado, frustrado, ferido, e cá para nós, tem boas razões para isso. E Jesus, ele veio a esse mundo para pensar o Salvador. Ele deixa sua glória, ele vai se despir da sua glória, de todo o seu poder, ele se submete a um ventre humano, ele nasce. Eu fico pensando, Jesus comendo, o Filho de Deus bebendo, vivendo como um homem, crescendo, ele se submete. Sabe por que Jesus veio ser homem? Para toda vez que você chorar, ele olhar para você e dizer: filho, eu te entendo, eu sei como é. Jesus, me traíram, e ele diz: eu sei, eu também fui. Jesus, mentiram ao meu respeito, e ele vai dizer: eu sei, fizeram isso comigo. Jesus, eu estou sentindo dor, e ele vai dizer: eu sei, porque eu também senti dores. Jesus, eu fiz tanto, eu orei, eu investi, eu visitei, eu abracei, eu acolhi, eu fiz, e no final me apunhalou. Ele vai dizer: eu sei, porque também fizeram comigo. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E cá para nós, podemos todas as coisas nele, porque ele nos fortalece. Qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer dor, qualquer nível de trauma, qualquer angústia que você apresente a Jesus nesse dia, ele vai te olhar e te dizer: eu sei como é. Eu vim a esse mundo, senti as suas dores, passar pelos seus anseios, mas para te provar que é possível. Eu venci o mundo, e em mim você pode todas as coisas, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta. Você está debaixo da graça,
Você é conduzido pela graça. Você não é conduzido pelo trauma, você não é conduzido pela dor, você não é conduzido pelo medo, você não é conduzido pela notícia, você não é conduzido pela mágoa, você não é conduzido pela ira, não. Sobre a sua vida é diferente. Você será conduzido pela graça, você será conduzido pelo amor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Não quer dizer que o medo não bata a porta. Tem hora que dá medo, dá medo. Diagnóstico assusta, assusta. Tem super-homem aqui? Não. Tem super-mulher? Não. Dá medo, não dá. E você vai para o Google. Aí quando você vai para o Google, você falece ali mesmo no Google. Você morre ali no Google. Sim ou não? Quem aqui já foi para o Google? Quem aqui já deu um Google? Eu creio, eu tenho fé. Tá na primeira, vai para o Google. Eu já fui para o Google já. Morri lá no Google. Fiquei lá morto. Com o celular. Morri, fiquei aqui. Morri. Misericórdia. O Google mata. Mais do que bala, mais do que tiro. Crer não é ter medo. Crer é fazer com medo. É enfrentar o medo. O perfeito amor lança fora. O medo vem, ele lança fora. No outro dia o medo vem, ele lança fora de novo. E você enfrenta de novo. E você enfrenta de novo. E você enfrenta de novo. E o perfeito amor muda a sua perspectiva. Mas você enfrenta. Você encara, você vai para cima. Tipo Davi. Marcão, cadê o Marcão? Viu o Marcão? Marcão? Fica de pé, Marcão. Marcão, vem aqui rapidinho. Vem aqui, Marcão. Por favor, em nome de Jesus. Cadê? Eu preciso de alguém pequenininho aqui. Eu preciso de um Davi. Rodrigo, vem aqui, Rodrigo. Rodrigo. O Marcão falou, vai ter que ser. Davi e Golias. Fica aqui, Golias. Golias aqui, ó. Golias convertido. Aqui é o Davi. Aleluia. É isso aí. Todo mundo olhou, fica de frente para o outro. Todo mundo olhou para Golias. Isso é quem tem fé, quem vive debaixo de graça, quem vive debaixo do amor, quem vive debaixo da palavra, quem é profético, amém? Glória a Deus. Todo mundo olhou Golias e viu o currículo de Golias. Guerreiro desde a mocidade, nunca perdeu batalha, armado dos pés à cabeça, até de capacete ele estava, não tinha jeito. Todo mundo olhou e falou assim: é grande demais. Davi olhou e falou: sabe o que? Davi cheio de graça, cheio de visão. Queridos, eu estou conjecturando, isso é um ponto de vista, isso é quem tem fé, amém? Quem tem fé é desse jeito. Enquanto todo mundo olhou para o tamanho da impossibilidade, Davi olhou e falou assim: é grande demais, não tem como errar. Você entendeu? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso Davi, do nosso Golias. Deus abençoe vocês, meus irmãos. O cenário é o mesmo, mas você entra diferente, porque você está debaixo da graça. O cenário, o desafio é o mesmo, mas você entra diferente, porque você tem uma palavra. O cenário é o mesmo, o recurso é o mesmo, mas agora, igual Pedro, sob a tua palavra eu vou. Você vai com o mesmo barco, com a mesma rede, para o mesmo rio, jogar na mesma água, mas agora você está debaixo de uma palavra, e quem tem a palavra, as coisas acontecem. Deus está te dando uma palavra nesse dia, amém? Você está debaixo da graça, você está debaixo da cura, você está debaixo da mão de Deus, amém? Queridos, preste atenção. Eu falo muito isso aqui, que a fé é um combate, né? É um campo de batalha, é uma trincheira, né? E vamos flexionar o joelho, e movimento quadril, e punho cerrado, e é guerra, e vamos para cima, sim ou não? E de fato a fé é bem isso mesmo, é como uma luta. Bobeou, pô, levou, dormiu, sim ou não? Mas existem momentos que você vai precisar baixar a guarda. E não diante do seu inimigo, não diante do seu algoz, mas diante do Senhor e diante do seu irmão. Escute, Jesus carregando a sua cruz,
Lucas capítulo 23, verso 26. Ele não suporta, a cruz cai, ele não suporta porque ele é homem. Jesus, homem. Ele não suporta os ferimentos, ele não suporta as dores, ele não suporta o peso, ele está desidratado, ele está exaurido, mesmo sendo Cristo, ele é homem, e a cruz cai, ele não suporta o peso da cruz. Os soldados pegam um homem por nome Cirineu e o obrigam a carregar a cruz, a ajudar Jesus, e Jesus não intervém, Jesus não olha e diz assim: não, isso é comigo, a missão é minha, e quem vai carregar até o final sou eu. Não, até nisso ele é manso, até nisso ele é humilde, e ele permite Cirineu pegar a cruz e o ajudar no trajeto, para que o propósito fosse cumprido. Se Jesus, sendo Jesus, permitiu que Cirineu o ajudasse a carregar a cruz, por que você está tentando carregar a sua sozinho, cara pálida? Porque alguém chega e diz assim: ei, meu irmão, está tudo bem? Não está. E ele diz assim: tudo maravilha, glória, aleluia, orgulhoso. Irmão, está precisando de alguma coisa? Não tem comida em casa? Ele diz: só bênção, só vitória, porque é orgulhoso. E a família vai bem? Está à beira do divórcio. E ele diz: só love, só love, só love, só love. Não está só love, está só prova, à beira de colapsar. Uma coisa é ser profética, uma coisa é liberar a palavra por fé, outra coisa é ser orgulhoso e não desnudar o coração com medo do que vão pensar, com medo do que vão achar, com medo de expor fraqueza. Crente que não expõe fraqueza não é crente. Porque quando a presença vem, ela nos nivela. E a diferença de mim para vocês, sabe qual é? 1,5 metro de altura e um bando de tijolo aqui na frente. Só. Porque eu tenho medo. E essa palavra toda é sobre mim também. Porque quando a presença vem, meu irmão, eu não estou nem aí. Crente tem que ter postura? Tem. Crente tem que ter decoro? Tem. Mas o crente tem que ter postura diante do mundo, tem que ter postura diante do pecado, tem que ter postura diante do sistema, tem que ter postura diante da sociedade. Ele tem que ter postura, tem que ter testemunho, tem que ter palavra, tem que ter integridade. Tem. Mas quando o Espírito Santo vem, meu irmão, quando Deus toca, meu irmão, a primeira coisa que vai embora, meu irmão, é a compostura. Porque Deus vem, Ele toca, e quando Deus toca, o homem fica nu. Quando Deus toca, o homem perde a linha. Ei, deixa o seu irmão te ajudar a carregar a sua cruz. Abra o seu coração. Você não é super-homem, seja humilde, peça ajuda, fale o que está acontecendo, abra a sua vida, peça socorro, diga o que te machuca, mas fale. Para todo aquele que está carregando a cruz e não suporta mais, sempre haverá um Cirineu à beira do caminho que Deus vai te colocar para te ajudar a carregar até o final, para que o propósito se cumpra. Mas que o propósito vai se cumprir, vai. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui entendendo o que o Espírito está dizendo às igrejas? Querido, a graça nos nivela, a presença nos nivela, e na carência de Deus, na necessidade de Deus, na urgência por Deus, somos todos iguais, todos carecemos do Senhor, todos precisamos de perdão, todos precisamos de misericórdia, todos precisamos de vida, todos precisamos de cura, todos precisamos de libertação, todos precisamos de restauração, todos nós. Rasgue sua vida diante dele, diz: Senhor, liberta minha vida, cura minha vida. E se alguém te perguntar: meu irmão, vai bem? Se for, glória. Se não for, diga: meu irmão, não vai não, me ajuda. Deus colocará bons amigos que vai te ajudar no meio da caminhada. Coloca o texto para mim finalizar, Salmo 42, verso 5.
após ele questionar: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Ele questiona, ele deprime, ele está confuso, mas ao mesmo tempo ele se inspira e ele declara para si mesmo: alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois ainda não acabou, pois ainda não é o fim. Alma, eu não sei quanto a você, te acalma, te aquieta, te anima e te apruma. Espera em Deus, porque eu, alma, ainda hei de louvá-lo. As coisas ainda não acabaram, alma, porque Ele é o meu auxílio. Alma, Ele é o meu Deus. Quem vive por fé, vive pela palavra, porque a fé sempre escolhe a palavra, a fé sempre vai te lembrar da palavra, e ao mesmo tempo que você vai se pegar dizendo: por que estás abatida, ó minha alma, virá uma inspiração no teu espírito que dirá: espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, eu ainda comemorarei, eu ainda me alegrarei. Esse não é o meu fim, eu ainda viverei os meus melhores dias na terra, porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus.